Olá! Começa agora o Assembleia Popular, um programa criado pela Resolução 839 de 2004, que dispõe aos cidadãos um espaço para a livre manifestação da opinião política sobre assuntos de interesse da cidadania. Lembramos que o programa é gravado às quartas-feiras, do meio-dia até 13h, aqui no plenário Paulo Kobayashi, e dentro da Assembleia Legislativa, que fica ao lado do Parque Ibirapuera. Para participar, basta se inscrever no local momentos antes do início do programa, mediante a apresentação do documento de identidade. E um recado importante: de acordo com o artigo 3 da resolução, a utilização da tribuna deverá obedecer aos princípios éticos e morais desta casa, instituídos por esta casa, sendo o orador responsável civil e criminalmente por todo e qualquer conteúdo expresso por intermédio desse programa. Dito isso, passadas as regras, vamos abrir a nossa Assembleia Popular hoje com o senhor Lívio Carlos da Silva, jornalista. Por favor, o senhor tem 10 minutos. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Assembleia Legislativa. Boa tarde, o nosso companheiro deputado Enio Tato. Enio Tato, eu gostaria que você estivesse aqui junto comigo, Enio Tato, porque você é um deputado honesto, homem, competente e cumpridor dos seus deveres, Enio Tato. Eu gostaria que todos os deputados tivessem as suas qualidades, Enio Tato. Você é nota 1000. E este programa foi criado em dezembro de 2004. E eu sou o decano do programa desde 2004 e eu estou aqui presente todas as semanas, certo? Teve algumas falhas, porque eu estou fazendo tratamento médico. Mas eu não vou sair daqui, não vou correr e ninguém vai me calar. Eu falo aqui o que é necessário, o que preciso falar, para ver se melhora o Brasil. Porque o Brasil está em um estado de agora faltou a palavra. É um abandono geral, total, uma pouca vergonha que está acontecendo no Brasil. Outra coisa que eu vou falar. Eu agradeço a Sua Excelência, um desembargador. Muito obrigado, senhor desembargador. Eu não tenho o seu nome, eu gostaria de ter o seu nome, porque é com relação ao caso da Porsche. Agora são 6 Porsche, meia dúzia de Porsche, que está... Essa meia dúzia de Porsche, eles estão atropelando, matando, quebrando as pernas e arrancando as pernas das pessoas. Esses pudim de cachaça, criminosos, bandidos, mentirosos. Depois chegam os advogados e falam que ele não está na velocidade máxima, está na mínima. Ninguém é bobo, ninguém é criança. Aqui está falando com adulto, responsável, pessoas formadas, diplomadas, que tem todas as qualidades possíveis de uma gestão, sabem das coisas. Não tem aqui criança, não tem bobo. Eu sou diplomado, sou formado, sou jornalista, tenho outras funções públicas e não estou aqui para brincar. Eu gostaria que esse desembargador, eu não tenho o seu nome, eu considero o senhor sem ter o conhecimento da sua pessoa. Porque o senhor foi homem bastante para prender esse pudim de cachaça que matou o motorista de aplicativo. Eu gostaria que a sua esposa, a viúva, viesse aqui no programa e venha falar comigo. Você vai ser bem recebida, vai ser homenageada, né, no programa, não pela o que aconteceu, né, pela pouca vergonha, mas porque esse programa é um programa sério. Esse programa foi criado pelo deputado Enio Tato, eu estava presente no ano de 2004 e eu não vou sair daqui e eu não estou aqui para brincar. Eu gostaria também que as outras famílias que teve seus parentes assassinados pelas Porsche, que venham aqui falar comigo,
Pode vir nas quarta-feiras, meio-dia em ponto, todas as quarta-feiras, esse programa abre a janela, abre a porta, abre o microfone para poder a gente cobrar os nossos direitos. Por favor, família das vítimas dos casos Porsche. A sexta Porsche do Brasil que está matando as pessoas. Esses pudim de cachaça, mentirosos, bandidos, criminosos. Eu quero que venha aqui falar comigo. Não é com a Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa não tem nada a ver com o que estou falando. Apesar que esse programa foi criado pelo deputado Endo Tato e é um programa, é lei. É lei. Tem que ser respeitado. Nós estamos aqui para falar a verdade, tá? Eu tenho outros casos também, que o tempo é pouco. Eu gostaria de falar aqui 2, 3 horas seguidas, mas eu volto em outras oportunidades. A Prefeitura de São Paulo contratou uma firma picareta no Rio Grande do Sul. O nome da firma é Cortel, juntamente com a Regula. Regula o quê? Não regula nada, porque ela recebe 23 milhões de salário para tomar conta do cemitério. E, na verdade, não está tomando. Foi roubada, saqueada, vandalizada. 3 mil sepulturas lá no cemitério de Santo Amaro, no Lago 13. Eu coloquei processo, o processo está se arrastando na prefeitura, lá no escritório lá da firma Regula. Eu já fui lá e até agora não teve nenhuma solução, né? Só falaram que a gente vai ter que pagar as despesas. Eu não vou pagar nada, porque eu fui roubado, saqueado, vandalizado por essa firma picareta. Uma veio do Rio Grande do Sul e outra não sei de que inferno que ela veio. Isso não vai ficar de graça. Eu não vou me calar, ninguém vai fechar minha boca. Eu não sou machão, mas eu gosto das coisas honestas. Quem é bandido, continue bandido. Quem é honesto, continue honesto. Entendeu? Então, é uma pouca vergonha. Então, eu tenho aqui, ó, o que eu estou falando, eu tenho documento, eu tenho prova, eu não estou vandalizando, eu não estou fazendo acusações, eu não estou fazendo calúnia, injúria e difamação. Não é o meu feitio. Eu gosto das coisas honestas, eu falo aqui tudo com documento, com prova. Outra coisa, nos anos 2023, eu pedi para a administração da Assembleia Legislativa colocar armário nas paredes para a gente guardar os nossos pertences pessoais. O pessoal que visita a Assembleia Legislativa. Até hoje não foi tomada providência. Eu não estou acusando a Assembleia Legislativa. Eu estou reclamando da administração, que não levou o meu pedido a sério. E eu vou falar na administração da Assembleia Legislativa, vou falar com a senhora Aline, para ver se a senhora Aline coloca os armários nas paredes para poder a gente ter a segurança dos nossos pertences. Porque foi contratado umas firmas particulares, né? Essa segurança patrimonial. Nós não precisamos dessa segurança patrimonial. A gente precisa da Polícia Militar. Sempre a Polícia Militar nos apoiou, faz a revista, conhece quem é quem aqui. Eu tenho uma larga confiança da Polícia Militar. A Polícia Militar ajuda todo mundo aqui dentro. A Polícia Militar é honesta, competente e ajuda as pessoas. Não precisamos dessa firminha meia boca que é segurança patrimonial. Nós não precisamos de vocês. Nós precisamos da Polícia Militar. Eu quero que a Polícia Militar continue fazendo nesse trabalho, né? E eu já fiz pedido para a administração colocar os armários de parede para a gente colocar os nossos pertences. Não só eu, como todos os participantes do programa Assembleia Legislativa e as pessoas que visitam os gabinetes dos deputados. Não precisamos, porque eu já fui humilhado aqui por essa firminha picareta. Eu falo firma picareta porque eu quero
O cara falou, eu fui entrar com a medalha minha, ele falou, se eu não tirasse a medalha, eu não podia entrar no programa. Espera aí, você não é proprietário da Assembleia Legislativa. E a minha medalha, minha medalha não é metralhadora, não é fusível. A minha medalha é uma condecoração minha. Eu não posso jogar minha medalha fora só porque minuto. Um funcionário dessa firminha meia boca que tem aqui, da Assembleia Legislativa, que eles não são policial. Policial é uma coisa, e firminha de patrimônio público é outra coisa, não tem nada a ver com a revista pessoal. Revista pessoal pertence à polícia. É por isso que a polícia está aqui, e eu estou aqui há 53 anos. Não aprendi e não estou aqui para aprender nada. Eu estou aqui para levar o programa a sério. E todas as pessoas que vêm aqui podem me procurar, que é bem tratada, e eu levo você no gabinete do meu amigo deputado Enio Tato, que hoje eu fiz hoje. Muito obrigado, uma boa tarde, muito obrigado para todos. Muito obrigada. Ouvimos aqui o senhor Lívio Carlos da Silva. Você acompanha pela Rede Alesp a Assembleia Popular. Agora chamamos ao púlpito a senhora Shirley Botelho da Costa. Por favor, a senhora tem 10 minutos. Bom dia a todos. Eu venho aqui na demanda dos autistas, que a gente gostaria de levar ao conhecimento de todos que os nossos autistas estão sem tratamentos adequados, sem medicação, sem escola, e negam a todo momento o direito dos nossos autistas, e causando crises, mães colocando em escolas públicas sem preparação nenhuma, onde as nossas crianças vêm sofrendo maus tratos e agressão. E escolas que eles separam os autistas e deixam num canto. Isso é o que acontece com as nossas crianças. E quando buscam a rede pública para consulta, tratamento adequado, não tem. O que encontra é o CAPS. CAPS não tem tratamento especializado para autista. CAPS não tem terapia multidisciplinar para nossos autistas. E os médicos só passam remédio, as nossas crianças precisam de esporte, elas têm seletividade alimentar, elas precisam de profissionais terapêuticos acompanhando escola, com salas preparadas e número reduzido de alunos, com professores profissionais em autismo e atendente terapêutico. E hoje não existe na rede pública nenhum tratamento desse tipo, onde colocam nossas crianças em salas com 30, 40 alunos. E o autista, cada um é único. Muitos não podem, eles têm crise, desregulariza quando tem muito barulho, muitas pessoas, muitos falatórios, e isto o poder público, nem os órgãos que se diz competente para a causa do autista tem conhecimento, porque deveriam ter palestra com médicos profissionais, porque chegar e falar, olha, nossos autistas precisam disso, daquilo na escola. Sim, só que os nossos autistas precisam de salas preparadas e profissionais preparados. Atendente terapêutico individual para cada aluno. Os nossos autistas precisam de natação
com profissional individual. Nossos autistas precisam de clínica multidisciplinar com profissionais e não com estagiários, que levam as nossas crianças à crise. Então, eu venho em busca do poder público para que seja executada uma ação civil, porque o descumprimento do direito dos nossos autistas vem causando suicídios em mãe de autista. E a mídia esconde. E todo dia acontece isso, porque o autista, a mãe, o cuidador de autista, estudos comprovam que a mãe tem estresse de um soldado em guerra, mas parece que a deficiência não está nas nossas crianças, e sim no poder público. Então, eu não sabia dessa Assembleia Popular. Agradecemos ao deputado Enio Tato, que foi o autor desse projeto, mas isso tem que ser divulgado, porque nós viemos aqui e encontramos 3, 4 pessoas aqui, e hoje não tem nada certo no poder público. Nada que você procura, você acha. Você não acha um especialista, você não acha consulta, você não consegue exames, você não consegue cirurgias. Eu fiquei 3 dias dentro da Secretaria da Saúde do Governo do Estado em pró do direito dos autistas, porque nossos autistas não têm remédio, e sem remédio não dorme. Não, as crises aumentam sem a terapia, sem o esporte, sem a escola. Então, nossos autistas precisam ser respeitados e levados a sério, porque a sociedade não respeita os nossos autistas. Então, não é os autistas que têm que se adequar a nós, é nós que temos que se adequar a eles. Nem o próprio parlamentar autista, ele luta em pró da causa autista. Usam o autismo como um trampolim. É isso que eu tenho visto até o dia de hoje. Eu tenho uma filha que tentou suicídio e tenho um neto autista nível 3 de suporte. E como eu não encontro execução de direitos em lugar nenhum, assistente social presta um desserviço. Ela vai na sua casa para marcar os móveis que você tem. Conselho tutelar presta um desserviço. Então, a gente está em busca da execução desta ação civil pública. E, além da ação civil, nós temos amparado na lei federal, na Carta Magna do país, direitos humanos, Estatuto ECA, e tudo está sendo descumprido. E quem se responsabiliza pelos autistas quando a mãe se suicida? O governo. Alguém deveria se responsabilizar por isso. Então, eu falo porque aonde eu moro, em fevereiro, uma mãe tentou suicídio, cortou os pulsos e tomou medicação, porque tudo é negado, tudo. Eu tenho todos os papéis, boletim de ocorrência, e não existe. Então, hoje, eu venho aqui em pró da ação e agradecer a excelência, o nobre desembargador, Dr. Murray Winter, que as nossas crianças não estão tendo nada, que está aqui, Excelência, no acordão da ação civil pública, não estão executando medicações, escola, nada para nossos autistas. Então, Excelência, nós estamos em busca dessa execução que está aqui no acordão. E foi em dezembro de 2023. Então, gostaria da atenção,
porque isso aqui foi feito pelo Ministério Público do Estado de São Paulo e Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Então, e não está sendo cumprido. Direito aqui, Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, a seguinte decisão. E aqui, Excelência, doutor, está o nome do senhor, Marrei Uint. Então, é só isso que a gente precisa. 1 minuto. A execução do que o senhor deu no acordão aqui, doutor. Nossos autistas estão se mutilando, sendo maltratados. E é só isso. Muito obrigado e bom dia. Agradecemos aqui na Assembleia Popular, no programa da Rede Alesp, que vai ao ar semanalmente aqui em nossos canais. Você também pode acompanhar pelo YouTube, a senhora Shirley Botelho Costa. Agora chamamos ao púlpito, que também tem 10 minutos, o senhor Agostinho da Paixão Miranda. Por favor, fique à vontade. Hoje eu quero voltar a falar um pouquinho sobre o livro O Domínio de Si Mesmo pela Autossugestão. É importante que vocês comprem o livro, porque este livro não é para ser lido, é para ser estudado. Aqui o Dr. Emily de Coeck, um dos precursores do uso da autossugestão na medicina, ele mostra várias doenças, ele conta vários casos de pessoas que estavam doentes e se curaram através da autossugestão. Eu quero ensinar também um pequeno exercício para você que é estudante, ou para você que deseja falar em público e de repente tem vergonha, um exercício para você ativar o teu subconsciente, que é o seguinte. Quando você levantar, você pega um livro, ou pode ser um livro, uma matéria qualquer, ou mesmo um dicionário, qualquer livro ou uma revista, leia durante 10 ou 15 minutos, apenas visualmente. 10 ou 15 minutos. Após o almoço, após almoçar, você leia também o tempo que você puder, 15, 20 ou 30 minutos, apenas visualmente. E quando você for dormir, assim que você se preparar para dormir, que você for para debaixo das cobertas, você lê, lê 15 ou 20 minutos, o tempo que você tiver, ou 30 minutos, mas aí você lê em voz alta. Lê em voz alta para você escutar. Eu fiz essa experiência e depois de 30 dias eu comecei a ter uma assimilação melhor daquilo que eu estava lendo, comecei a melhorar o meu vocabulário, a assimilação do vocabulário começou a aumentar e comecei a ter uma capacidade oratória melhor. Haja visto que eu perdi bastante da minha fluência verbal, porque eu fiquei mais de 10 anos sem pegar um livro para ler, sem pegar uma revista, por um caso que eu já contei aqui, que aí, às vezes, eu vou falar e eu esqueço muitas palavras. Faça isso, você que é estudante, você não vai se arrepender, você vai me agradecer, porque você vai conseguir assimilar muito mais as matérias. Se você tiver com uma dificuldade numa matéria, mesmo que você não tenha dificuldade, você que está prestando um vestibular, passa a estudar desta maneira que você não vai se arrepender. É óbvio que quando você sair um fim de semana, ou sábado, domingo, com os amigos ou com a família, você leva um livro qualquer com você, que você esteja estudando, de geografia, matemática ou qualquer outro, e após o almoço você pede licença para a família, para os amigos e leia uns 15, 20 minutos. Não pode cortar, você vai me agradecer depois. Hoje eu quero falar sobre a guerra da Ucrânia. Como explicar a guerra da Ucrânia? A guerra da Ucrânia não começou há 2 ou 3 anos atrás. A guerra da Ucrânia começou há muitos anos atrás. Por exemplo, você tem que ler o livro O Governo Militar Secreto. Nesse caso, o grande pensador político brasileiro e militar Nelson Werneck Sodré, ele conta como os Estados Unidos é uma potência governada por militares. A guerra da Ucrânia começou, nesse livro ele conta as várias invasões dos Yankees em vários países. Um exemplo típico, a guerra da Ucrânia começou também no Canal do Panamá. Ele conta como os Estados Unidos queriam construir ali um canal e eles praticamente tomaram ali o canal, aquela parte que pertencia à Colômbia, da Colômbia. Eles provocaram ali uma insurreição do pessoal para
para que fosse criado um novo país e eles poderem construir o canal e ganhar muito dinheiro com isso. As tropas colombianas foram impedidas de atacar os revoltosos, porque os militares yankees, com porta-aviões e tanques e vários armamentos, impediram os colombianos de sufocar a insurreição, e eles criaram o canal. Não sei se você sabe que em torno na década de, acho que foi 93 ou 95, os Yankees tentaram invadir o Brasil. Os militares brasileiros, na Operação Surumo, conseguiram evitar que tropas da ONU invadissem o Brasil. Como? Eles queriam que o presidente Itamar Franco demarcasse a reserva indígena Raposa do Sol. E com qual objetivo? Os Yankees, obviamente, eles comandam a OTAN, é para isso que eles criaram a OTAN, porque depois que houve a queda da União Soviética, não existe mais motivo para a OTAN. Os Estados Unidos, com vários outros membros da OTAN, estavam entrando na Guiana, já tinham vários soldados ali, aviões militares, vários navios de guerra Yankee, e através da Guiana eles iam entrar no Brasil, na reserva indígena Raposa do Sol, que fica na divisa com a Guiana, após ela ser demarcada. A própria ONU ia tentar criar ali uma nação indígena, e os Yankees, com as tropas da OTAN, iam invadir ali a reserva indígena Raposa do Sol para tentar impedir que o Brasil impedisse a criação de uma nação indígena. Foi o ex-presidente dos Estados Unidos, Al Gore, que disse, quando ele era ainda vice-presidente, que a Amazônia não pertence ao Brasil, que a Amazônia pertence a eles. Ele, que é um fanático ambientalista, usou isso como pretexto para tentar invadir o Brasil. A gente não deve se esquecer que no Vietnã, os Yankees devastaram as florestas do Vietnã com agente laranja. Eles falam tanto que o Brasil destrói as florestas, e eles, através do agente laranja e do Napalm, destruíram quase que completamente as florestas no Vietnã. Hoje, depois de 50 anos, existem ainda muitas pessoas que são contaminadas com agente laranja, e eles falam que nós estamos destruindo a nossa floresta. É óbvio que a gente tem que mudar muitas coisas na ONU. Tem muitos países que tentam fazer parte do Conselho de Segurança Permanente da ONU. Um deles é o Japão. Eu pergunto, será que o Japão tem condições de fazer parte do Conselho Permanente da ONU, de Segurança da ONU? Não tem. A gente não deve se esquecer que o Japão, na Manchúria, em Nanquim, executou de maneira bárbara mais de 300 mil chineses. Invadiram e mataram de maneira bárbara 300 mil chineses, estupraram várias chinesas, transformaram várias chinesas em prostitutas, e foi uma humilhação, mais uma humilhação pela qual a China passou. Sem contar o que os japoneses fizeram na Coreia, transformando várias coreanas em prostitutas. O Japão, é óbvio que um país como o Japão não tem a mínima condição de fazer parte do Conselho Permanente de Segurança da ONU. E até hoje os japoneses não reconhecem as atrocidades que eles cometeram na China e não reconhecem as atrocidades que eles cometeram na Coreia. Nessas guerras que os japoneses fizeram contra os coreanos, e contra os chineses e aqueles outros países ali na Ásia, eles mataram mais de 10 milhões de pessoas. E essa foi uma grande humilhação pela qual a China teve que passar. Mais uma delas. Eu tenho aqui uma foto de Fidel Castro
após a Revolução de 59, e nessa foto, onde está Fidel Castro? Esta foto, Fidel Castro está em Nova York. Após a Revolução Cubana, em 59, o primeiro país que o comunista, segundo os Yankees, visitou foi os Estados Unidos. Agora eu pergunto para os Yankees, pergunto para o presidente John Biden, se Fidel Castro era um comunista, por que em vez de ir para os Estados Unidos, John Biden, ele não foi para a China comunista ou não foi para a Rússia? Ele foi exatamente para os Estados Unidos. Fidel Castro nunca foi comunista. Tanto é que a primeira visita que ele fez... Que ele fez após ser empossado como presidente em Cuba foi para os Estados Unidos. Quem transformou Fidel Castro em comunista foi o ex-presidente, então, na época, Richard Nixon, que de maneira abusiva e absurda, recebeu um chefe de Estado como se ele fosse um moleque. E isso revoltou Fidel Castro. A guerra da Ucrânia, para você entender a guerra da Ucrânia, você tem que entender a síndrome de Roma, você tem que entender a síndrome do cowboy. Se você não estudar a história dos Yankees, você não vai conseguir entender a guerra da Ucrânia. É óbvio que a Rússia, com a sua agência de inteligência, ela sabe muito bem o que aconteceu aqui no Brasil, na reserva, a Raposa do Sol. A Rússia sabe que os Yankees queriam invadir aqui o Brasil. E eles estão cercando a Rússia... Senhor Agostinho, obrigada. Seu tempo. Depois eu volto a falar. Obrigado, um bom dia para vocês. Nós estamos aqui apresentando a Assembleia Popular direto da Assembleia Legislativa. Você também pode participar. As gravações acontecem todas as quartas-feiras, do meio-dia à 13h. É preciso chegar com 15 minutos de antecedência, trazendo um documento de identidade. Ouvimos o senhor Agostinho da Paixão Miranda e agora chamamos a senhora Lúcia Cristina ao púlpito. Por favor. A todos vocês que nos assistem pela TV Alesp, o comentário de hoje. Eu venho trazendo aqui uma proposta de um projeto de lei para fazer um contraponto à arbitrariedade da execução da lei, que permite a retomada dos imóveis em casos de inadimplemento do pagamento dos contratos de financiamento da casa própria. O texto da lei menciona algumas parcelas de inadimplência, o imóvel pode ser retomado. Cada juiz tem um entendimento do que significa algumas. Se é uma parcela, se são duas, se são três, são quatro, e autorizam a demanda dos bancos para retomar o imóvel todo. Retomam o imóvel com tudo o que foi pago pela parte. Eu vim aqui, comecei inicialmente no ano passado pelo deputado Jorge do Carmo, conversei com o assessor Rildo, ele comentou comigo sobre a Caixa Econômica Federal. Eu continuei com esse projeto de retomada do imóvel, de pagamento sim, porém, preservando o direito à população de ter a devolução do valor pago no decorrer do contrato todo do financiamento imobiliário. E essa foi a consideração, inicialmente, do assessor do deputado, Rildo, de que haveria alguma situação da parte da Caixa Econômica Federal. Eu, então, continuei pela liderança do PT e foi, então, me orientado a ter um deputado federal acompanhando essa minha proposta de projeto de lei. E dentro dessa sequência eu venho aqui esclarecer a história desse projeto de lei, de que maneira ele surgiu, essa minha proposta, esse projeto de lei. Eu sou a primeira esposa de Rony Rangel de Oliveira, bisneto do Major Aires de Oliveira Rangel, sepultado
aqui no obelisco do Ibirapuera, o Palácio 9 de Julho. Sou a primeira esposa dele, sou a mãe dos filhos dele. Ele só teve 2 filhos, um casal de filhos comigo, Bianca e Fabrício. Os 2 são os meus filhos. Nós vivemos casados durante 9 anos. Depois nos divorciamos de comum acordo. Não tivemos litígio algum. Foi um divórcio consensual. E, em execução de alimentos, esse imóvel onde nós morávamos, na Serra da Cantareira, um local de preservação ambiental, ele foi transferido para mim, passado para mim. Então, ele fez o pagamento do que era para ser feito o pagamento, essa parte, nós temos totalmente dirimida, esclarecida, não há problema algum da parte do meu ex-marido e dos meus filhos. Foi feito o pagamento dos alimentos, em processo, em ação judicial, foi feito o pagamento. Essa casa, esse imóvel, foi passado para mim, transferido para mim. Uma procuração, ele passou uma procuração específica em cartório para que tudo referente a esse imóvel eu pudesse fazer. Então, na época, foi isso que foi feito. Eu assumi toda a situação com o imóvel, coloquei o imóvel à venda, negociei, tinha uma dívida, o imóvel foi transferido para mim em meu nome, fiz o pedido, esse pedido foi feito da forma processual, pelos meus filhos, sendo a genitora, a mãe, eu, Lúcia Cristina Bertolini, mãe dos meus 2 filhos, pedindo os alimentos, a situação toda ser esclarecida, dirimida. Isso acabou. Isso foi, não tem mais nada a ver, faz muito tempo, isso tudo foi encerrado. O imóvel foi transferido para o meu nome, por uma procuração específica em cartório da região. Foi no município de Mairiporã, em São Paulo, que é competência da Serra da Cantareira. E o processo principal do Banco Itaú estava em andamento na época. Ele transferiu o imóvel para mim, pagou a parte dos alimentos, porém, a parte do banco veio com dívida. Essa parte vinha pelo Fórum Central, João Mendes. Haviam esses 2 processos. Um pelo Fórum Central e o outro pelo Fórum da comarca de Mairiporã, em São Paulo. Nós esclarecemos toda a parte de alimentos, encerramos, foi muito bom, fiquei felicíssima. Continuamos a nossa vida em frente. Ele retomou, continuou a vida dele, felizmente, graças a Deus, ele se casou de novo. Eu continuei com a advocacia, tenho feito todos esses meus trabalhos, tenho participado, tenho atuado com cultura, aqui na Assembleia, na Câmara Municipal, no meu escritório de advocacia, comemorei 30 anos de advocacia, vivemos as nossas vidas em paz, com tranquilidade, não há problema algum da nossa parte. Porém, ao assumir aquele imóvel, a parte toda em dívida, eu fiz um acordo, constituí um advogado, fiz um acordo com o banco, no processo, nos autos do processo judicial, e o acordo foi sendo pago. Mas a comarca de Mairiporã, ela não respeitou o nosso acordo. Ela enviou um perito judicial lá, o perito fotografou o imóvel todo, avaliou o imóvel e mandou o imóvel para asta pública única. Fez uma publicação, edital, assim, um procedimento rapidíssimo. É um procedimento de uma velocidade, de uma celeridade até se estranhar com o pagamento sendo feito pelo Fórum Central.
A comarca de Mariporã enviou logo então, da maneira que eu disse, o perito fotografou o imóvel, avaliou, enviou para a asta pública única, o imóvel foi arrematado em leilão, adjudicou a dívida. O que significa? Significa que a dívida que tinha com o banco foi paga pelo procedimento judicial da adjudicação. Passou a não ter mais dívida o imóvel. No entanto, vinha sendo feito um pagamento do acordo da dívida. E isso não foi respeitado. Nem pelo judiciário, pela comarca de Mariporã, muito menos pelo Banco Itaú. Eles não viram nada, eles foram fazendo as coisas numa rapidez que eu fiquei impressionada com aquilo. 1 minuto. Então, esse projeto de lei, a história desse projeto de lei é essa. E a minha proposta a esse projeto de lei é para que tenha o direito de se receber a parte paga à pessoa que, ainda com inadimplência, no seu contrato de financiamento imobiliário, ela receba o valor que ela pagou. Obrigada. Assembleia Popular, direto aqui do Palácio 9 de Julho, o maior parlamento da América Latina. Estamos na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Agradecemos a senhora Lúcia Cristina e agora, finalizando a Assembleia Popular de hoje, que é gravado todas as quartas-feiras, do meio-dia a 13h, chamamos o senhor Allan Kardec Lopes da Silva. O senhor tem a palavra. Estamos aguardando o senhor Allan Kardec Lopes da Silva iniciar seu pronunciamento. Por favor. Com muita honra, estou aqui novamente na TV Alesp para compartilhar com todos, não só com a cidade no qual eu resido, mas com o planeta todo. Espero que todos esses esclarecimentos aqui cheguem à dimensão infinita do planeta, porque nós temos que reconhecer a verdade, temos que reconhecer que somos espírito, que a humanidade é espírito. E os problemas que vêm decorrendo em todo o planeta, não é aqui, porque os problemas daqui da cidade não é exclusivo, é um problema global. Está acontecendo muitos problemas e os governos global não vão resolver se não reconhecer essas verdades que tem que admitir. Somos espírito e junto conosco, em todos os cantos, há outras comunidades, há outra população invisíveis que necessitam globalmente dos esclarecimentos da educação, porque a humanidade invisível estão por aí afora revoltados, praticando os atos ilícitos, porque ninguém entende. Os homens gerais só preocupam com a vida material, está preocupando hoje com a beleza física, está preocupando hoje com o lado material, esquecendo o lado espiritual. É preciso, senhores governos, reconhecer, não precisam rotular religião espírita kardecista, mas sim aplicar conhecimento espiritual, porque somos espíritos, pertencemos ao mundo espiritual. E hoje, o mundo espiritual que administra o planeta Terra e precisa urgentemente da colaboração e precisam para disseminar esses conhecimentos para todos saberem como reagir, como resolver, para solucionar os problemas. Estamos sofrendo demais, não só os invisíveis, mas os visíveis em todos os cantos. E hoje o planeta é farto, tem farto recurso material, tem a tecnologia, tem dinheiro, mas os problemas sociais, doenças diversas estão aí, extrapolando para todo lugar. Senhores, admitem, reconheçam, porque vós têm o poder da decisão. É preciso pautar nas reuniões, nas discussões, conhecimento espiritual, porque somos espíritos e temos que lembrar, conscientizar, que não morremos. Não existe a morte, senhores. Acordem, acordem, porque amanhã todos estarão do outro lado, que chama do túmulo, e lá do outro lado são as realidades, e lá vão acordar no arrependimento, porque tiveram a posição, tiveram a condição para fazer muitos para o melhor, para o mundo, e não fizeram.
preocupados só com a sua vida material, na ociosidade, do ego, do orgulho e do egoísmo. Olha, o planeta está sendo ameaçado e ninguém está percebendo o ocorrido, porque tem a influência espiritual. O encarnado mau, o encarnado errôneo, perverso, ingênuo, humilde e simples, ele não age na ociosidade, na perversidade solitário. Existe a parceria dos espíritos invisíveis que antes foram aqui, viveram aqui antes, vidas anteriores, e hoje atualmente estão aí, porque na vida anteriores não receberam o mesmo desafeto, que hoje estão recebendo. Estão aí manifestando, senhores. Acordem, o planeta está sofrendo. Tem as doenças que está extrapolando pelo planeta fora, que chama a doença mental, o estresse, a depressão e muitos outros problemas, são todos de ordem espiritual. Olhem para ao redor, o corpo físico está são, perfeito, mas estão ali um comportamento agressivo, violento. Por quê? Porque ele tem a influência espiritual, mas o espírito encarnado, o visível, que não estão recebendo a educação espiritual. Temos problemas diversos pelo planeta, e está todo mundo aí. Os governos estão gastando fortunas e fortunas, gastaram quase 3 trilhões em armas, em estoque de armas e muito mais, enquanto a humanidade global estão aí necessitando de afeto, de atendimento, de auxílio, de tudo. E vocês, senhores governos, não acorde. E hoje, o perigo que está acontecendo, e isso, com certeza, tem influência espiritual, porque a humanidade invisível do mal tem liderança, tem chefes, e eles se reúnem, se agrupam, se revoltam, e vão lá, expelir o seu veneno na influência. Recentemente, aconteceu um fato que é preocupante. Olha, China e Rússia se aliaram, se uniram, e as duas nações, que são potências mundiais também, com seus aviões de bombardeio nuclear, foram provocar os Estados Unidos. Olha que absurdo, ali tem a influência espiritual dali dos perversos, do mal. Senhores governos, é preciso que a humanidade geral, global, manifeste e se reúnam na confraternização, porque somos todos irmãos, família, somos governados não pelo governo terreno, material, somos governados pelo mundo espiritual. O mundo espiritual é o administrador do planeta Terra, e ele precisa que esse conhecimento seja popularizado, propagado, que seja tornado a linguagem comum para todos entenderem, porque nós vivemos em duas humanidades, senhores. É preciso, urgentemente, está acontecendo coisas muito preocupantes, terríveis, lamentável. Está acontecendo doenças. O aborto, por exemplo, é um crime, é um homicídio. E todo mundo não está preocupado com isso, esquecendo que vós são um espírito, vão desencarnar, e vocês vão reencarnar, que é lei, precisa da reencarnar. E na reencarnação, vocês que cometeram o aborto ou apoiaram, sofrerão pena dolorosa, porque negará o corpo para vós reencarnarem novamente. Senhores, não apoia e não pratica, dê sim assistência material em geral para as gestantes, para elas poderem ter ali o seu ser, porque o espírito ali que está no ventre da mãe, mesmo o feto, é um ser que está prestes a nascer, e todos reencarnaram, que deve retribuir o mesmo direito àquele espírito que está ali para nascer, e está cometendo o aborto, negociação de feto. Meu Deus, cruel, isso é preocupante, isso é triste, e o governo em geral ainda fazem campanha de apoiando, dizendo que é um direito da mulher, aborto legal. Isso é um absurdo. Vós que estão fazendo isso não sabem o que estão fazendo, porque vão sofrer consequências dolorosas, porque todos vão desencarnar, que chamam morrer, mas a morte não existe. Do outro lado do túmulo é a realidade, é ali que começa a verdade, que vós ali pensam que ali acabou, não acabou, ali começa, e os tormentos é terrível,
É preciso que urgentemente, senhores parlamentares que discutem isso, estão aí sentados nos seus gabinetes, governo nas suas janelas, vendo tudo. Mas a causa de todos os males, todos os problemas é espiritual. O problema é espiritual e a solução é conscientização, esclarecimento, educar espíritos e todos usar os seus recursos gerais, não para si, mas para o melhor, para a humanidade geral, para que todos vivam como uma família. Somos a verdade, somos uma família e precisa fazer algo. Esse algo, senhores, é educação espiritual, porque amanhã a cobrança vem. É preciso hoje fazer algo nesse sentido. Espiritualização com educação para poder a vida se tornar melhor. Eu faço um apelo para que os governos gerais, principalmente essas nações que são ricas, para que conscientize e lembre-se que tudo isso que está acontecendo tem sim a influência. Nenhum governo, ninguém age solitário, individual. Ali tem a parceria invisível. Aqueles que viveram vida carnal, passado, hoje estão aí manifestando, revoltados, porque o planeta Terra está passando por uma grande reforma. O planeta Terra vai subir na hierarquia para o planeta superior, deixará de ser planeta de prova e expiação. E aí, uma humanidade invisível do mal estão sendo excluídos e vai ser exportado para o planeta inferior. Que a vida continua depois do túmulo, isso é essencial, é realidade. Acorde e conscientize disso. Conhecimento espiritual. Muita paz. A Assembleia Popular fica por aqui hoje. Agradecemos a todos os presentes, também a você pela sua audiência. Nós ouvimos por último agora o orador Allan Kardec Lopes da Silva. Chegamos ao final desta edição da Assembleia Popular. Lembrando que o programa é gravado com veiculação, gravado todas as quartas-feiras, com veiculação às quintas-feiras, às 9 da noite, com reprise aos sábados, às 10 da manhã. A todos vocês, muito obrigada.